Olá, aqui é o professor Delfim e hoje vamos falar sobre fator de atualização e aumentos e descontos sucessivos. Basicamente, os objetivos são compreender o conceito de fator de atualização, bem como os de aumentos e descontos sucessivos. Então, o fator de atualização, nós vamos indicar pela letra F, ela é a razão entre duas grandezas, entre dois valores de uma grandeza, em tempos diferentes, ou seja, passado, presente e futuro. Resumindo, o fator de atualização, designado pela letra F, ele é a divisão do valor novo pelo valor velho. Então, se essa divisão for maior que 1, a gente diz que houve um aumento e nós vamos usar essa relação, que o fator é 1 mais i. Se essa divisão do valor novo pelo valor velho for menor que 1, a gente diz que houve um desconto e o fator vai ser o contrário. Se aumenta é 1 mais a taxa, o desconto é 1 menos a taxa. Se o fator for exatamente 1, a gente diz que não houve alteração, não houve aumento e nem desconto. E quem é o i? O i é a taxa percentual de aumento ou desconto. Se você observar aqui, nessa expressão, você multiplicar cruzada aqui, você vai ter que o valor novo, ele vai ser o valor velho multiplicado pelo fator de atualização. Então, vamos fazer o seguinte, vamos analisar. Aqui eu vou ter 1, e aqui eu vou dizer que é aumento, e aqui vai ser desconto. Então, quando você tiver o valor novo dividido pelo valor velho, e o número for maior que 1, ele tiver a direita de 1, você vai dizer que o fator é 1 mais a taxa. Se essa divisão do valor novo pelo valor velho for o número menor que 1, ou seja, a esquerda de 1, a gente diz que o fator é 1 menos a taxa. Resumindo, é o seguinte: se for aumento, 1 mais a taxa. Se for desconto, 1 menos a taxa. E lembre-se que o valor novo é o valor velho multiplicado pelo fator de atualização. Vejamos esse exemplo. Um smartphone ele custa R$ 1.000 em uma loja. Se o cliente optar por pagar à vista, a loja concede um desconto de 5%. Então, qual é o valor pago à vista? Então, vamos analisar o seguinte. Eu tenho que um desconto de quantos por cento? 5%. O que é 5%? 5 dividido para 100, que é 0,05. Então, se eu tenho um fator que é de desconto, como é que é um fator de desconto? Ele vai ser 1 menos a taxa. Então, vai ficar quanto? 1 menos, quem é a taxa? 0,05, que você vai 1 menos 0,05, vai ser 0,95. Um jeito de você olhar esse fator também é assim, em vez de você usar 1, você usaria 100%. Então, 100% menos a taxa agora, que eu vou colocar ela em porcentagem, seria quem? 100 menos 5 dá 95. 95 o quê? Por cento. Agora, o que é 95%? 95 sobre 100, que é o mesmo que 0,95. Ou você olha aqui na forma unitária, ou você olha na forma percentual. De forma que o fator é 0,95. Eu tenho que o valor velho, ele vale quanto? R$ 1.000. E eu quero descobrir quem é o valor novo, após esse desconto de 5%. Então, o que diz? Que o valor novo, ele é o valor velho multiplicado pelo fator. Ou seja,
Quem é o valor velho? É o valor antes do desconto. Nesse caso, R$ 1.000. O fator é 0,95. Significa o seguinte, se você ia pagar 100, você tirou 5%, você só paga agora 95%, que é o mesmo que 0,95. Então, quando você multiplica, você obtém 950. Ou seja, após um desconto de 5%, você vai pagar nesse smartphone o valor de R$ 950. Próximo exemplo. O preço de um par de sapato, ele é R$ 150. Se ele sofrer um aumento de 9%, quanto passará a custar? Então, vamos novamente analisar. A taxa aqui de aumento ela é 9%. 9% é o mesmo que 9 sobre 100, 0,09. Com isso, eu tiro que o fator, como ele é um fator de aumento, então ele vai ser 1 mais a taxa. Quem é a taxa? 0,09, que é o mesmo que 1,09. Outro modo de olhar o fator. Ele vai ser como? Ele vai ser... Se você olhar aqui o 1 como sendo 100%, aumentou quanto agora? Aumentou 9. Então, se você tinha 100 e aumentou 9, ele foi para 109%. Agora, o que é 109%? É 109 sobre 100, que é o mesmo que 1,09. Você chega no mesmo resultado. Então, vamos lá. O valor velho, ele era de 150. E eu quero descobrir o valor novo, ou seja, após o aumento. Então, o valor novo, ele nada mais é que o valor velho multiplicado pelo fator de atualização. Então, o valor velho ele é R$ 150. O fator 1,09. Então, quando eu multiplico 150 vezes 1,09, 163,50. Ou seja, um produto que custava R$ 150, após você aumentar 9%, ele passa a custar R$ 163,50. Essa questão é bem interessante. Vamos lá. Em uma liquidação, os preços dos artigos de uma loja são reduzidos em 20% o seu valor. Terminada a liquidação, pretendendo voltar aos preços originais, de que porcentagem deve ser acrescidos os preços, deve ser acrescida aos preços da liquidação. Ou seja, inicialmente, eu tenho que o fator do aumento, aliás, a taxa do aumento, ela é 20%, que é o mesmo que 20 sobre 100, que é 0,20. Então, isso vai me dar um fator, como é aumento, aqui nesse caso são reduzidos, né? Então, se ele for reduzido, então vai ser 1 menos a taxa. Ou seja, 1 menos 0,20 vai ser 0,80. Esse é o meu primeiro fator. Ou seja, se eu ia pagar 100%, eu descontei 20%, agora eu só vou pagar 80% desse valor. Então, esse é o nosso primeiro fator. Só que o que acontece? Isso aqui foi um desconto. Só que agora eu tenho que fazer um aumento de quanto? Não sei. Eu tenho que ter uma taxa de aumento. Então, com isso, eu vou ter o meu segundo fator, que é o meu fator de aumento. Se ele é aumento, é 1 mais a taxa. Ou seja, o meu fator é 1 mais i. Porque essa taxa eu não sei. Eu quero descobrir. Então, o meu fator vai ser 1 mais i. Só que observe que ele quer voltar ao preço original. Ou seja, o produto dos fatores, ele tem que ser 1.
Por que tem que ser 1? Porque quando o fator é igual a 1, não há alteração. Então, o primeiro fator, que for o fator de desconto, ele é 0,80. E o fator de aumento é 1 mais a taxa, porque eu não sei quem é a taxa. E isso tudo tem que ser igual a 1. Então, 0,80 está multiplicando. Operação contrária de multiplicação é divisão. Então, esse 0,80 passa dividindo. Eu vou ter aqui que essa divisão de 1 dividido por 0,80 é 1,25. Daqui eu tiro que o i é 1,25. A operação contrária de adição é subtração. Então, ele vem negativo. Aqui vai dar 0,25. Convertendo isso aqui para porcentagem, basta multiplicar por 100. Então, esse é o mesmo que 25%. Vamos analisar, então. Se você tinha um preço de um produto e você descontou ele em 20%, para você voltar ele ao preço original, você não vai fazer, não é um aumento de 20%. Você vai fazer de quanto? Um aumento de 25%. Então, cuidado, ó. É muito comum, talvez, a pessoa pensar o seguinte: isso aqui você não vai fazer. Por que você não vai fazer? Porque se você descontar 20, você não volta para o preço original, não é aumentando 20, e sim 25%. Então, é um erro comum. Muitas pessoas vão errar isso aí. Por quê? Elas pensam que diminuir 20%, para voltar ao original, basta você acrescentar aí 20%. Só que na prática não é. Se você descontou com 20, você vai voltar para o preço original, acrescentando 25%. Então vamos lá, vamos agora para o conceito de aumento e descontos sucessivos. O que nós vamos ver é o seguinte: é muito comum algumas situações, por exemplo, a gasolina, ela oscila muito. Você vai no posto um dia, ela é um valor, no outro dia ela sobe, no outro dia ela desce. Então a pergunta é, no final da semana, teve quantos por cento, aquele acumulado? Foi quantos por cento, na verdade? Então, nós vamos fazer uso agora do fator acumulado. O que é isso? São produtos dos fatores. Então, vamos analisar. O fator acumulado é a multiplicação dos fatores individuais. Ou seja, o fator ele pode ser 1 mais i ou 1 menos i. Lembrando que quando é aumento, o fator ele é 1 mais i. Se for desconto, o fator ele é 1 menos i. Então, observa, quando for aumentos, acréscimos, o fator é 1 mais i. Quando for descontos ou decréscimos, o fator é 1 menos i. Lembrando, continua aquela formulazinha válida, ou seja, o valor novo, ele é o valor velho multiplicado pelo fator de atualização. Nesse caso aqui, ele vai ser o fator de atualização acumulado. Mas a regrinha continua a mesma. A diferença é que, em vez de ser um único fator, é o fator acumulado. Exemplo. O que você prefere quando vai comprar algo? Receber um único desconto de 55% ou 2 descontos sucessivos de 30%? Justifique do ponto de vista financeiro. Então vamos pensar o seguinte: a primeira taxa, nos dois sucessivos, elas são iguais. Então a primeira taxa e a segunda, ela é de quanto? De 30%. O que é 30%? 30 sobre 100 é 0,30. Então vamos lá. Com isso, eu vou ter dois fatores. Ó. O fator 1, lembrando, como aqui se trata de um desconto, o fator 1 ele é igual ao fator 2, porque a taxa é a mesma. E vai ser de 1 menos i.
Quem é o I? O I é a taxa, 0,30, que é o mesmo que 0,7. Ou seja, você tinha 100%, se você tirou 30%, você vai ficar com 70%. O que é 70%? Dividindo por 100 é 0,7 ou 0,70. Então, o que é o fator acumulado? Ele é o produto dos fatores. Nesse caso, eu tenho dois fatores, fator 1 e fator 2. Só que eles são iguais. Então, o fator 1 ele é igual ao fator 2. E vale quanto? Ele vale 0,7. Então, multiplicando 0,7 vezes o fator 2, que também é 0,7, eu vou ter um fator acumulado de 0,49. Isso aqui convertendo é o mesmo que 49%. Então, como é que eu converto? Basta multiplicar por 100. Ou seja, o fator acumulado ele é de 49%. Então, o primeiro modo de você olhar, ó, se você tinha 100% e você descontar 49%, você vai ficar com quanto? Você vai ficar com 51%. Ou seja, é mais vantajoso eu pegar um único desconto de 55%. Por quê? Dois descontos de 30%, ele está me dando um desconto efetivo de quanto? De 51%. Muitas pessoas vão achar que é de 60%, porque 30, tirou mais 30, seria 60%. Só que, na verdade, vai ser um desconto de 51%. O segundo modo para você ver, esse aqui é o primeiro modo, esse aqui é o segundo. Se você observar, o fator deu 0,49, o fator acumulado. Então, se ele é fator acumulado, o fator ele vai ser de desconto, 1 menos a taxa. Então, quem é o fator? 0,49, 1 menos a taxa. Então, quem é a taxa? Passa a taxa para cá e passa o 0,49 para cá. Isso aqui vai dar 0,51, que é o mesmo que 51%, que a gente já tinha feito essa análise aqui. Ou seja, qual é mais vantajoso? Então, logo, é melhor um desconto único de 55%. Cuidado, hein? Isso aqui é um probleminha que muitas pessoas pensam que descontou 30, descontou mais 30, desconta 60. Só que, na verdade, desconta é 51%. Então, vamos lá. Se uma mercadoria teve seu preço majorado em 18%, a pedido de um cliente, foi dado um desconto de 5% sobre o novo preço, passando a custar 302,50 mais o preço inicial. Qual era o preço inicial dessa mercadoria? Então, vamos supor aqui que o preço inicial dessa mercadoria, eu vou chamar de X. Então, o que acontece? Inicialmente, foi dado, foi o quê? Foi ao aumento. O aumento de quanto? 18%. Então, a primeira taxa aqui, ela vai ser de 18%. Então, a primeira taxa, ela vai ser uma taxa de aumento. Então, se ela é uma taxa de aumento, ela vai ser, vou chamar de 1, e ela é 18%. Então, 18% é 0,18. Com isso, eu vou ter um fator. Quem é o fator? Fator de aumento, que é 1 mais a taxa. Quem é a taxa? 18, que é 0,18. Então, o fator de 1,18. Depois eu tenho um desconto. Um desconto que eu vou chamar de I2. A minha taxa aqui desse desconto. Um desconto de quanto? De 5%.
O que é 5%? Você pega e divide por 100, 0,05. Então, se o meu fator é desconto, é 1 menos a taxa. Só quem é a taxa? 0,05. Então, o meu novo fator, ele vai ser 0,95%. Só que nós temos o seguinte, o valor novo, ele é quem? O valor velho vezes o fator. Nesse caso, o fator, ele vai ser o fator acumulado. Agora, quem é o fator acumulado? Vamos ver? Ó, o fator acumulado, ele vai ser o produto dos fatores, ó, F1 vezes F2. Então, quem é F1? 1,18 vezes o F2, 0,95. Porque teve aumento e teve um desconto. Então, nesse caso aqui, quando você multiplicar esses dois valores, você vai encontrar 1,121. Então, esse é o fator acumulado. Então, vamos interpretar. O valor novo, ele é quem? Ele é o valor velho, que é o preço inicial, ó, e ele passou a custar R$ 302,50 a mais do que o preço inicial. Então, se ele passou a custar mais, então mais R$ 302,50. Quem é o valor velho? O valor velho é o preço inicial, que é X. E quem é o fator? O fator é o fator acumulado. Quem é o fator acumulado? 1,121. Ou seja, o valor novo é o valor velho mais 302,50. O valor velho eu chamei de X, que é o preço inicial, vezes o fator, que é 1,121. Então, fazendo as contas aqui, eu vou deixar esse 302 aqui quieto. E aqui, esse número vezes x vai dar 1,121x. E esse x aqui, ó, operação contrária da adição é subtração. Então, ele passa negativo. Lembrando que aqui tem um 1zinho, né? Um elemento neutro. Ele aparece aqui também. Então, vai ficar 302,50. 1,121 menos 1 vai dar quanto? 0,121 vezes x. Como esse valor aqui ele está multiplicando, ele passa como? Passa dividindo. Isso tudo igual a x. Então, quando você fizer a divisão, você vai ter que o x ele vai ser de 2.500. Ou seja, qual era o preço inicial? Era 2.500 reais. Lembrando que isso aqui é em reais. Então, segue as referências. Eu paro por aqui e até o nosso próximo encontro.